Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, certo? Sobre eletricidade, tá? Então, falamos na aula passada questões teóricas sobre eletricidade e agora vamos estar falando de como determinamos cada subseção daquela, digamos assim, para a corrente elétrica, tá? Então, a eletricidade corresponde aí, revisando, corresponde ao conjunto de fenômenos associados às cargas elétricas, certo? Especificamente a corrente elétrica. Então, vamos estar falando aqui de cargas elétricas em relação a elétrons, a prótons, certo? A partículas que formam um átomo. Então, a primeira característica que a gente vai dar aí, os fatores que a gente vai trabalhar são intensidade da corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Então, como é que a gente determina a intensidade? Como é que a gente determina a tensão, a resistência e a potência elétrica dentro de um circuito, de uma corrente elétrica, tá? Então, vamos estar falando aí de cálculos relacionados a esses fatores. Então, vejam. A intensidade. A intensidade ela é determinada pela quantidade de carga que é dada pelo condutor elétrico em relação ao intervalo de tempo, sendo calculada pela seguinte fórmula. Eu tenho um I, certo? Que está associada à intensidade, que vai ser determinada em amperes. A unidade de medida, lá no finalzinho, como eu tenho 2 metros, 5 centímetros. Então, quando eu estiver falando de intensidade, vão ser 2A, 5A, tá? Que vai ser relacionada aí a amperes. Eu tenho uma quantidade de carga elétrica, que vai ser esse ΔQ, que vai ser dada em C, que está chamado de coulombs, tá? Que também vai ser a unidade de medida, o C. E vamos ter o ΔT, que vai ser o intervalo de tempo, que no Sistema Internacional de Medidas, ele é dado em segundos, mas que pode vir em outra unidade de medida aí, como minuto, como horas, certo? Então, como é que a gente calcula a intensidade usando essa fórmula? Vamos aqui para um exemplo. Durante 2 segundos, são transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo, certo? Então, vê. Eu tenho 2 segundos, se é segundo é tempo, né? E tenho 0,5 C, coulombs. Se é coulombs, é quantidade de carga. Então, falta saber o quê? A corrente elétrica, ou seja, a intensidade da corrente elétrica formada nesse corpo. Qual seria a fórmula? I é igual a ΔQ sobre ΔT. Quem é o meu ΔQ? 0,5. Quem é o meu ΔT? 2 segundos. Então, 0,5 dividido por 2, 0,25 amperes. É só uma questão de análise do enunciado, separação dos dados, certo? E substituição, tá? É uma divisãozinha aí simples. Vamos ver outro exemplo para a intensidade. Ó, uma corrente elétrica de 0,5 amperes é formada em um fio condutor durante um intervalo de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessou o fio condutor durante esse tempo. Vejam, aqui eu já tenho a intensidade e já tenho 1 minuto. Eu quero saber a carga elétrica, a quantidade de carga que passou por esse fio condutor. Aqui eu já vou ter uma diferençazinha. Tá? Então, vejam. A fórmula é a mesma, I é igual a ΔQ sobre ΔT. Só que agora eu já tenho o valor de I, ó, que é 0,15. Eu tenho o tempo, professor, mas o tempo aqui está em 120 e o tempo aqui no enunciado está 2 minutos. Lembra que o tempo lá no Sistema Internacional de Medidas, como eu disse, é dado em segundos. Então, eu só transformei esses 2 minutos para segundos, certo? 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, 2 minutos eu vou ter 120 segundos, certo? Então, substituir aqui os 120 no lugar de ΔT, que é o tempo. Restou só a quantidade de carga, que é quem eu quero saber. Então, eu multipliquei
quantidade de carga vezes 1 que tem aqui embaixo, mas não aparece, certo? Então, ΔQ vezes 1 dá o próprio ΔQ, tá? É igual a 0,15 vezes 120, 18 coulombs. Então, a quantidade de carga para essa situação é 18 coulombs. Tá? Muitas das questões a gente vai ter que transformar, certo? Algumas situações, especificamente o tempo, para unidades de medidas diferentes para que fique certinho, senão dá errado. Tá? Então, entendido o cálculo de intensidade, a gente parte para o próximo fator, que é a diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, ou chamada de DDP, certo? Também chamada de tensão elétrica, ela é definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto para o outro quando dentro de um circuito elétrico, certo? Então, nós temos duas situações para determinar, tá, essa tensão elétrica. Nós vamos ter aqui uma situação quando a resistência ela é constante, a gente usa essa fórmula. E quando a resistência ela é variável, nós usamos essa. Tá? E o que vai significar cada situação dessa? Nós temos, para a resistência constante, um U, que é a tensão, tá? O ADDP, para quando a resistência é constante, certo? E quando a resistência não é constante, aqui, ó. Tá? Essas duas situações. Então, o que é que eu tenho para esses dois cálculos? Eu tenho uma tensão elétrica, o U, que vai ser dada em volts. Tá? Eu tenho uma energia elétrica, que vai ser dada em joules. Eu tenho uma quantidade de carga, que vai ser dada em coulombs. Tá? Para essa fórmula. Mesma situação para aqui. Eu tenho uma tensão elétrica, que é dada em volts. Eu tenho uma resistência, que é dado nesse símbolozinho aí, grego, certo? Que a gente chama de ohms. E eu tenho uma intensidade que é dada em amperes, tá? Então, vamos determinar aqui, vamos ver alguns exemplos para a gente encontrar a diferença de um potencial elétrico dentro de um campo elétrico, dentro de um circuito. Tá? Então, em determinado elemento resistivo de um circuito, de resistência elétrica equivalente a 100 ohms, forma-se uma corrente elétrica de 20 amperes. Indique a diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor. Então, vejam, eu tenho aqui a resistência, que é 100, e eu tenho a intensidade. Só vai faltar aqui a DDP, certo? A diferença de potencial. Então, fórmula U igual a R vezes I. A resistência ela é constante nesse caso. Então, U é igual, quanto é minha resistência? 100 vezes, quanto é minha intensidade? 20. Então, U é igual a 2.000 volts. Essa é uma multiplicação, tá? Então, os cálculos associados a essa parte de eletricidade são simples, pessoal. É só uma questão de interpretação dos dados, certo? Leitura atenta do enunciado, interpretação dos dados e substituição dos valores na fórmula. Pronto. Encontro a minha incógnita ali, certo? O valor que está faltando e finalizo a questão, tá? O que a gente deve ficar atento é para possíveis transformações quando for necessário, certo? Então, resistência elétrica. A resistência elétrica é dada como uma capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica, ou seja, de dificultar a passagem da corrente elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica no sistema internacional é ohms, esse símbolozinho aqui que a gente já falou, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohms, certo? E a resistência, ela representa a razão entre a tensão e a intensidade, ou seja, entre volts, que é a unidade de medida de tensão, e ampere, que é a unidade de medida de intensidade. Tá? Então, eu tenho resistência dada em ohms, eu tenho a intensidade dada em amperes, e eu tenho a tensão dada em volts, certo? Tudo isso que a gente viu anteriormente. Tá? Vamos aí ver um exemplo. Exemplo 1. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa em um resistor.
e usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Então, eu tenho a tensão, certo? Dada em volts, e a intensidade. Aí, pode-se dizer que a resistência do resistor vale. Fórmula: R é igual a U dividido por I. Tensão dividido por intensidade. Certo? Qualquer situação que eu pegar aqui vai dar o mesmo valor. Tá? Se eu pego 1 de tensão e 0,1 de intensidade, eu vou ter 10 ohms. Se eu peguei 2 de tensão, que corresponde a 0,2 de intensidade, eu vou ter aqui os mesmos 10 ohms. Então, eu tenho a tensão dividida aí em razão com a intensidade. Então, vamos aqui agora para um próximo exemplo, tá? Exemplo 2. Uma ADDP de 72 volts foi aplicada a um resistor, resultando na formação de uma corrente elétrica de 6 amperes. Indique o valor da resistência elétrica desse resistor. Então, vê. R é igual a U sobre I, certo? Resistência é igual a tensão sobre a intensidade. A ADDP, ó, 72 volts. Por que eu sei que 72 é a tensão? Porque a tensão é dada em volts, certo? E a intensidade é dada em amperes. Então, 72 dividido por 6, 12 ohms aí o valor do resistor, certo? Da resistência aí dessa situação, certo? Vamos agora para a potência elétrica. A potência elétrica dissipada por um condutor, ela é definida como a quantidade de energia que passa por ele durante um intervalo de tempo. Tá? Então, energia que passa por um condutor durante um intervalo de tempo é dado aí como a potência elétrica. Certo? Materiais vão ter potência, uns vão ter potências maiores, porque passam mais energias durante o intervalo de tempo, e outros vão ter essa potência menor quando passam menos energia. Certo? Então, o prefixo pot aqui vem de potência, certo? Que é dado em watts. O E de energia é dado em joules ou joules. E o ΔT, que é o tempo, vai ser dado em segundos, assim como lá na situação anterior da intensidade, certo? Então, vamos para a forma, para o exemplo. Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de potência de 4.000 watts em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Dê sua resposta em kilowatts por hora, certo? Então, veja. Primeiro, uma pessoa toma 2 banhos de 12 minutos. Então, por dia. Cada pessoa vai demorar por dia 24 minutos, certo? 4 pessoas, tomando a mesma quantidade de banho, leva o mesmo tempo aqui, os 24 minutos, elas vão ter um tempo total por dia de 92 minutos, certo? E essas 4 pessoas vão ter um tempo total aí de banhos por dia, 92 vezes 30, 2.076 minutos, certo? Então, isso aqui é o tempo em minutos que as 4 pessoas gastam tomando 2 banhos por dia dentro de um mês, considerando um mês com 30 dias, certo? Então, só que esse meu tempo ele está em minuto. E lembra que a questão não pede nem em segundos, ela pede em quilowatts por hora. Tá? Então, eu vou precisar transformar essa quantidade de tempo em minuto para hora, certo? Então, faça uma regrinha de 3 simples aqui. Ó. Uma hora contém 60 minutos. 2.760 minutos corresponde a quantas horas? Eu não sei, certo? Meios pelos extremos, ou seja, 60 vezes x, 60x, igual a 2.760 vezes 1, 2.760. Não quero saber o valor de 60x, quero saber apenas de x, então eu preciso isolá-lo. Tá? Então, o 60 eu vou colocar do outro lado da igualdade. Como o 60 está multiplicando com x, ele passa para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação, divisão. Tá? Então, eu tenho 2.760 dividido por 60. Então, eu tenho
46 horas. Então, 2.760 minutos corresponde a 46 horas. Esse é o tempo que eu vou utilizar, certo? No meu cálculo. E agora eu venho para a fórmula. Potência é igual a energia dividida pelo tempo. Tá? Então, ele quer saber a energia consumida mensalmente. Tá? Ele não quer saber a potência, quer saber se é. Então, eu tenho 4.000, que é a potência, foi dada em watts, é igual a E, que é a energia que eu quero descobrir, dividido pelas 46 horas. Então, eu vou ter E vezes 1 daqui, dá o próprio E. 4.000 da potência vezes o 46, eu tenho 184.000 joules de energia consumida mensalmente por esse banho para essas 4 pessoas, certo? Então, vejam que eu tenho toda uma transformação de tempo de minuto para horas, porque aqui pede em horas, certo? Se pedisse em segundo, eu precisaria transformar para segundos. Tá? Eu não poderia usar diretamente 2.760, porque estaria errado. Eu estaria calculando o tempo em minuto, enquanto que eu tenho aqui a resposta em quilowatts por hora, certo? Então, eu precisei fazer essa transformação. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, certo? Caso não tenham compreendido, entre em contato, sinaliza aí por algum meio de comunicação, alguma rede social, que a gente vai estar aí conversando para sanar essas possíveis dúvidas que vocês venham a ter, certo? No mais, obrigado, certo? Pela presença de vocês. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.